história de hoje foi trazida por um rapaz chamado Lucas, que conta a história que seu avô, Benício, viveu há muitos anos. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista de Benício. O que vivi se passou nos anos 1940, numa época em que a Terra ainda parecia carregada dos mistérios dos antigos. Meu nome é Benício, e naquela época eu era um rapaz forte e bem disposto, com 22 anos, trabalhando como peão na estância de Seu Clemente, nas margens do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. Eu passava meus dias como qualquer outro homem do campo, pastoreando gado, consertando cercas e montando em meu cavalo por longas distâncias, cuidando da lida. Meu pai tinha morrido quando eu era piá ainda, e desde então era só eu e minha mãe, Dona Juliana, vivendo numa casa simples de madeira, resistindo ao tempo e ao frio severo do inverno gaúcho. A rotina da estância era sempre a mesma, até o inverno de 1942, quando tudo mudou. Foi naquele ano que algo estranho começou a acontecer no vale. A princípio, eram só boatos, cochichos entre os peões durante as rodas de mate, histórias de sombras espreitando nas bordas da mata durante as noites frias. Coisas que o povo do campo às vezes via, mas não comentava com os de fora. O primeiro a falar foi o seu Carlos, um peão mais velho, acostumado com as superstições e lendas que os mais antigos sempre contavam. Ele jurava de pé junto que, numa noite de lua cheia, enquanto retornava da capela, tinha visto uma figura alta, esguia, parada ao lado de uma árvore. O detalhe que fez todos prestarem atenção foi quando ele descreveu que a criatura não tinha rosto, mas mesmo assim parecia olhar diretamente para ele. Eu não acreditava nessas coisas, mas com o passar dos dias, a história começou a se espalhar e mais gente começou a contar coisas parecidas. Sombras enormes, sempre à espreita, braços longos como galhos secos, e um cheiro estranho de enxofre no ar. O povo começou a se inquietar e as coisas ficaram mais sérias quando o gado começou a desaparecer, deixando marcas de arrasto e pegadas profundas no chão. Eu tentei ignorar, continuar com meu trabalho. No fundo, achava que aquilo tudo era invenção de mentes cansadas. Mas minha mãe, que sempre foi muito religiosa, começou a ficar preocupada. Isso é coisa das almas penadas, dizia ela. Essas terras têm histórias que a gente nem imagina. Foi então que conheci seu Heinrich, um homem de idade avançada, descendente dos primeiros imigrantes alemães que chegaram na região. Ele vivia com a esposa numa chácara afastada, numa casinha que parecia ter sido tirada de algum canto da Europa. Um homem quieto, de poucas palavras, mas que parecia saber sempre mais do que falava. Um dia, enquanto levava alguns mantimentos até a chácara dele,
Perguntei sobre os boatos. Ele se limitou a me encarar com seus olhos pálidos, como se estivesse decidindo se valia a pena contar o que sabia. Isso que vocês estão vendo, disse ele, quebrando o silêncio, não é coisa nova. Quando meu pai chegou aqui, os mais antigos já falavam disso. Chamavam de Der Schattenjäger, o andarilho das sombras. Dizem que é uma criatura que vem das florestas do norte da Alemanha. Quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, trouxeram seus medos e suas lendas, e com eles trouxeram isso também. É um espírito que segue os que tentam fugir de algo do qual ninguém pode escapar. A história de seu Heinrich era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Ele explicou que em certas noites, quando o vento sopra forte do sul, o andarilho aparece, como uma sombra longa e distorcida, à procura daqueles que carregam culpas antigas ou dívidas não pagas. Meu avô falava que lá nas terras da Alemanha, o Schattenjäger vinha para levar as almas daqueles que morreram sem redenção. Continuou ele com a voz grave. E agora parece que ele encontrou algo aqui, nessas matas. Depois daquela conversa, o medo no povoado só cresceu. Seu Clemente, homem firme e incrédulo, começou a trancar todas as portas e janelas da estância, coisa que nunca tinha feito. Os relatos aumentavam, mas o mais assustador veio de um grupo de peões que dizia ter encontrado uma marca no chão perto do rio. Era uma pegada descomunal, quase como a de um homem, mas alongada, com dedos finos e compridos, como garras. O cheiro de enxofre que todos falavam estava lá, impregnado no ar. Eu ainda tentava manter a minha sanidade, mas então aconteceu comigo. Era uma noite fria e eu voltava da casa de seu Clemente, onde tinha ficado até mais tarde. A lua estava escondida atrás de nuvens densas e o vento soprando gelado, como se quisesse cortar a carne. Meu cavalo começou a se agitar quando passamos perto de uma pequena mata. Primeiro pensei que fosse algum animal, mas logo percebi que havia algo mais. Na escuridão, uma figura surgiu, alta, magra demais para ser humana, com os braços longos quase arrastando no chão e a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse me observando. Fiquei paralisado. O cavalo empinou, assustado, e eu caí no chão. A coisa se aproximava devagar, sem fazer barulho, e eu podia sentir aquele cheiro insuportável de enxofre ficando cada vez mais forte. Quando a sombra chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seus olhos, que eram duas manchas vermelhas brilhantes, senti o chão sumir sob meus pés. O tempo pareceu parar. Não havia som, não havia vento, só o pavor absoluto de estar diante de algo que eu não compreendia. E então, tão rápido quanto apareceu, a criatura se dissolveu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali.
Cheguei em casa tremendo. Minha mãe sabia que algo tinha acontecido. Eu contei a ela, mas não aos outros. Com o tempo, percebi que mais gente tinha visto a mesma coisa, mas ninguém queria falar sobre o assunto. Todos estavam apavorados, mas parecia que falar da criatura a fazia voltar. Então o povoado caiu num silêncio sufocante. Ninguém mais saía de casa depois do pôr do sol, e até os cães pareciam inquietos, uivando para a noite como se pressentissem algo. E assim como começou, tudo terminou de repente. A criatura, o andarilho das sombras ou o que quer que fosse, parou de aparecer. O gado voltou a pastar em paz e as estradas ficaram seguras de novo. Mas o silêncio continuou. Ninguém mais tocava no assunto. Seu Heinrich foi o único que, antes de morrer, alguns anos depois, disse algo que nunca esqueci. Ele não foi embora. Só está esperando. Ele sempre espera. O tempo passou e as histórias foram sendo esquecidas. Mas eu nunca esqueci do que vi naquela noite. E por isso passei essa história ao meu neto, que aqui conta essa história. Seu Benício, o narrador dessa história, já faleceu há alguns anos. E não se sabe que ele tenha visto essa criatura mais uma vez antes de morrer. Mas aquela apreensão o acompanhou durante a vida inteira. E ele fez questão de repassar essa história para seus filhos e netos, que mantêm o relato dele vivo hoje.